porque a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que 1.000 presos não retornaram aos presídios no estado de São Paulo no prazo determinado e são considerados foragidos após a primeira saída temporária de 2025. Assunto para o David de Tarso. A saída temporária foi realizada em todo o estado de São Paulo entre os dias 11 e 17 deste mês. Quase 30 mil presos foram contemplados com o benefício, de acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária, com base em uma autorização judicial. Mas desses quase 30 mil que foram liberados, 1.058 não retornaram para as penitenciárias no período correto. Por isso, agora, são considerados foragidos. Uma vez que esses presos eles não cumprem as determinações da saída temporária, além, claro, de serem considerados foragidos, eles também perdem o benefício do regime semiaberto. Eles voltam para o regime fechado. Lembrando que, no regime semiaberto, os presos eles têm esse direito da saída temporária, desde que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena. E agora, mais de 1.000 presos estão por aí, circulando em meio às pessoas, e a polícia terá que buscá-los. David de Tarso, para a Jovem Pan News. Tá aí, 1.000 presos não voltaram. Enquanto passava ali a explicação do David de Tarso a respeito desta notícia, os nossos colaboradores aqui, nossos debatedores, estavam fazendo contas. Está dentro do índice aceitável de não retorno depois da saidinha? Porque um desses 1.000 aí que permanece na criminalidade, permanece solto, pode gerar prejuízo para uma família inteira, né? E aí? É 3%, mais ou menos. É a média. E é péssimo, né? Porque já disseram que também um percentual grande dos que saem cometem crimes e voltam. Ou seja, às vezes, se não é pego no meio do caminho, quantas vezes você já ouviu falar? O cara estava solto e estava na saidinha e cometeu um assalto. Sim. Então, isso daí, eu acho que na verdade já tinha, parece que tinha passado alguma coisa no Congresso, tinha que se rever muitas dessas coisas. Parte desses presos não são daqueles que estão no hardcore de prisão, ou seja, tem alguns que têm o semi, tudo. Então, mas de qualquer modo, a sensação de insegurança nesses momentos, ela fica muito grande no estado de São Paulo, em outros estados, ou coisa parecida, porque, male são 1.000 criminosos na rua, né? E aí, fala, Rose. Mais uma vez, né, mais uma vez, Koba, a gente vê essa notícia de novo. Na verdade, todas as vezes que tem saidinha, que essa foi a primeira de 2020, alguém não volta. Sempre alguém não volta e é sempre na casa dos 3, 4%. De 1.000 em 1.000 já tem uns 100 mil aí, não? Foram 30 mil para nossa audiência ficar atenta. 30 mil que saíram agora na primeira saidinha do ano aqui no estado de São Paulo e 1.000 não voltaram. São 1.000 pessoas cometendo crimes na rua. Não sei se todos estão, mas acredito que sim, porque se ele já não voltou, já está cometendo um. Na largada, ele já está cometendo um por não ter voltado ao regime. É um absurdo. Para mim, tinha que acabar com esse negócio de saidinha. Fala aí, Durs. É um tema polêmico que já foi enfrentado, né, pelo Congresso Nacional. A saída temporária já mudou. O problema ou a legislação trouxe que não há como retroagir. Então, aqueles que já fazem jus ao benefício continuarão saindo. E aí, nós temos normalmente essa porcentagem de não retorno. Claro, o indivíduo não voltar é estranho, mas também eu fico me perguntando por que ele usa a saída temporária para não voltar. O indivíduo, para fazer jus à saída temporária, já está no semiaberto. Isso significa que se ele trabalha ou estuda, ele está nas ruas todo dia, ele só dorme na cadeia. E aí ele vai aproveitar um prazo a mais, que seria essa saída temporária, 3, 4, 5 dias, para o quê? Fugir para mais longe? Eu não tento dificuldade em entender por que sempre a saidinha é um motivo para sair. Diferente de, por exemplo, usar esse prazo para cometer crime. Aí eu até entendo, porque ele tem mais liberdade, diferente de sair, exercer ali o seu estudo ou o seu trabalho e voltar à noite para dormir na cadeia. Ele tem mais tempo para encontrar outros autores, coautores. Agora, a fuga, eu tenho dificuldade de entender por que nesses momentos. Agora, claro, isso já, em tese, foi até superado. Nós, daqui para frente, os condenados não fazem jus a esse tipo de saída temporária. E a tecnologia, como, por exemplo, aqui com a história do Smart Sampa, vai ajudar muito a recuperar esses foragidos, porque a partir de agora são foragidos, e se forem presos novamente, retroagirão no seu regime para o fechado. Não terão mais direito à saída. Vão ficar fechados até eventual nova progressão de regime. O que me causa espanto é a normalização do número, né? Como se 3% fosse aceitável, tá dentro da margem do aceitável. 3% por saidinha, como disse a Jess,
Imagine quantas pessoas não voltaram, ainda que seja para o regime semiaberto, em razão desse benefício que tinham e que agora deixarão de ter. E teve um domingo que nós estávamos discutindo aqui, numa dessas saidinhas, um delegado foi morto exatamente por quem estava nesse sistema de saidinha, né? Muito bem lembrado, porque no caso tanto do delegado quanto também do Vitor Medrado, nós temos reincidentes que estão entre os presos. Tanto o que estava dirigindo a moto, quanto a manhã do crime, ela mesma estava em progressão de regime. Ou seja, quantos são os dias que nós temos riscos que são fruto de políticas que são de benefício para o réu e não para a população. Porque assim, 1000 bandidos na rua são 1000 bandidos na rua. Se isso é 1%, 0,5% ou quantos por cento sejam, somos nós que estamos em risco. O que vale a pena o Estado investir? O Estado investe, gasta dinheiro para prender e o próprio Estado permite soltura. Então, eu acho que a gente precisa revisar a progressão de regime e os benefícios como um todo. E acabar com uma parcela considerável deles, porque virou bagunça. Impunidade compensa, crime compensa. Uma senhora como essa manhã do crime, ela ordenava ali, depois de ter sido presa, em progressão de regime, ela ordenava uma organização criminosa que tirou a vida de várias pessoas, tanto do delegado quanto do Vitor Medrado. Então, será que não vale mais olhar para o sistema e falar assim, agora vai ficar na cadeia. Mas tadinha, né? Não cometesse o crime. O que não merece é todo mundo estar em risco, porque tem 1000 pessoas que são um risco hoje nas ruas, mesmo depois de terem sido presas. Meus amigos, e tem uma questão aí, porque antes como é que funcionava? A pessoa em saída temporária, ele tem alguns requisitos. Não é assim, sai, faz o que quer. Não pode frequentar determinados lugares, não pode estar na rua em determinados horários. E antes como é que funcionava? O policial militar identificava ali alguém nesta condição, simplesmente fazia o quê? Você está errado, já era, você não está mais de saída temporária, volta para prisão. Mas não é que volta para prisão, volta para presença. Um juiz vai carimbar aquilo ali, vai falar se está certo ou está errado, e a grande maioria, naturalmente, era endossada pelo judiciário. Mas o CNJ, ele mudou isso a ponto de dizer que não, o policial militar não pode mais ter essa autonomia de identificar um desrespeito às condições. Ele tem que informar a autoridade, e aí o Ministério Público vai pedir para o juiz vai dar uma ordem para ele, e ele, com essa ordem de mandado de busca dessa pessoa, de prisão novamente, é que vai lá interromper o benefício da saída temporária. Quero saber, na prática, vocês acham que o cara vai ficar lá no bar esperando o policial ir avisar, o promotor pedir, o juiz deferir, sair um papel para o policial militar ir lá pegar essa pessoa? E se o cara já está desrespeitando a lei, quantos mais desrespeitos à lei vai haver até essa pessoa se for, né, novamente localizada? E aí? Essa foi uma decisão muito equivocada do CNJ, porque o policial militar está ali na sua função, trabalhando, encontra um indivíduo que não retornou, vale dizer, está foragido. Qual é o impedimento desse indivíduo realizar ali a condução à delegacia sem de voltar à cadeia? Nenhuma. Não há constrangimento, não há abuso, não há nada. Mas o CNJ entendeu como era só uma irregularidade na execução, não poderia haver esse tipo de conduta da polícia militar. Tem que esperar a decisão do magistrado. É mais um exemplo de que a justiça, muitas vezes, ao aplicar a lei fria, está favorecendo o criminoso e acabando a auxiliar na impunidade. Porque isso não deixa. Isso é uma grande impunidade. O indivíduo é pego. É a mesma coisa você encontrar esse rapaz, perguntar pra ele, levantar a ficha, saber que ele tá errado e falar: mas eu não posso te pegar agora, hein? Mas daqui a pouco você vai ver. Espera aqui que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou lá no judiciário e depois eu venho te buscar. Isso me lembra um pouco que o presidente de El Salvador falou recentemente. Ele estava fazendo uma crítica muito grande ao que acontece nos países do mundo, que você tem. Não entendo como é que na América Latina nós temos áreas que são dominadas pelo cartel. Você não ouve falar disso nos Estados Unidos, porque o cartel não imagina Utah dominado por um cartel, não existe. Canadá, mas o Brasil tem áreas de florestas densas, sim, mas o Canadá tem tundras e também nem por isso você tem áreas dominadas. Na Europa, áreas dominadas, aí um secretário dele vira assim e fala assim: é porque nesses países o crime não está no Estado. Então, quando você tem uma parcela do crime que está no Estado, fica muito difícil você fazer com que o crime seja punido. Infelizmente. Nós chegamos nesse ponto, acho que no Brasil,
para mim, vai ficar vocês vão ter cada vez mais trabalho como advogado. Eu acho que no final do dia... Seja pro bem ou seja pro mal. Esse ponto até endereça um problema para a própria polícia, que se fica desincentivada a fazer esse tipo de abordagem. Porque ele vai ter todo esse processo administrativo que ele sabe que no final do dia nem vai compensar, nem vai funcionar tanto assim, agora que está instaurado pelo CNJ. Então, assim, o nível de burocracia é o que nós falamos mais cedo. É como se, às vezes, a justiça, ela não pensasse na realidade e ela aplicasse um método que não funciona na realidade, ignorando que ela aumenta o custo, que ela aumenta a forma de resposta, que nós já temos um judiciário hipermoroso, que demora nas decisões e que isso acrescenta nisso e que desvaloriza a própria autonomia do policial em agir assim. Parece evidente. Se eu tenho alguém que está descumprindo uma regra da saidinha, deve-se voltar para o sistema prisional. Não, mas espera aí, o policial não precisa fazer isso. Primeiro ele precisa pedir para o promotor, depois para o juiz e depois isso. Ah, beleza, a saidinha já acabou. Porque não é como se a saidinha durasse um mês. Então, assim, é um equívoco lógico muito óbvio, mas que parece que eles gostam de utilizar. E na medida em que desestimula o policial, estimula aquele a descumprir a regra. Exato. Porque fica fácil, né? Poxa, tem um final de semana pela frente aí todo. Eu vou no bar de noite, de madrugada, vou ficar em locais que eu não posso. Por quê? Porque se eu for pego, vou preso? Não. Mesmo se eu parar na Blitz. Mesmo se eu parar na Blitz, exato. Eu acho que nesse caso, olha que loucura, eu vou fazer uma analogia que o pessoal vai ficar assustado, o nosso telespectador. O foragido, né, que ali descumpriu as exigências de retorno da saída temporária, ele vai se preocupar em não consumir bebida antes de dirigir. Porque se ele for pego no bafômetro acima de 0,33 no bafômetro, ele é preso em flagrante. Sim. Então aí o policial militar teria autoridade a prendê-lo e conduzi-lo à delegacia. Mas ele não se ele não beber, ele não se preocupa de estar irregular e não ter voltado. Porque aí o policial militar, em razão do CNJ ter revogado uma portaria da Justiça paulistana, não poderia levá-lo à cadeia. Tá vendo? Ou seja, de Uber você pode descumprir à vontade a lei. É só, né? É só não ser... Me espantou um negócio que eu vi recentemente, que se você tiver uma apreensão de drogas durante uma abordagem policial de trânsito, você pode ter um instrumento para o cara sair da abordagem, mesmo que seja encontrado com droga. Eu não sei se o doutor concorda com isso. Mas eu vi recentemente... porque se for, por exemplo, um agente de trânsito... Não, o policial numa portagem de trânsito, teu pneu tá careca, não se quebra o porta-mala. Porta-mala tem droga. Pode ser... que a prisão em flagrante... A prisão em flagrante pode ser realizada até por quem não é autoridade policial. Qualquer crime ali que na flagrância é constatado, você poderia prender esse condutor.